Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora mais um vídeo respondendo perguntas. E as perguntas que eu respondo nesse vídeo são perguntas deixadas no último vídeo que eu fiz, também respondendo perguntas. Se você deixou perguntas naquele meu último vídeo de perguntas e respostas, elas estão respondidas aqui, exceto aquelas que são perguntas de cunho teológico que demandam uma reflexão ampla. Essas eu não respondi, até porque aqui o espaço não comporta. Essas perguntas devem ter vídeos exclusivos. Eu respondo apenas aquelas perguntas objetivas, práticas. Antes de responder essas perguntas, eu convido você que passa por esse canal, ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, a fazer parte dele. Você vai ser muito bem-vindo. Vamos lá então com respostas às perguntas. A primeira pergunta é do Gabriel Oliveira. O Gabriel Oliveira pergunta se pode usar estola em uma peça de teatro. Talvez vocês até já tenham visto peças de teatro religiosas e pessoas se vestidas de padre, usando estolas. Eu digo, é melhor não usar. A estola é um paramento sagrado, é uma alfaia sagrada, e ela não deve ser usada em encenação teatral. Se você vai fazer um teatro onde tem a figura de um padre, procure improvisar uma estola, uma fita de pano, alguma coisa, mas não use uma estola verdadeira, aquela que é usada na missa. É melhor não usar paramentos verdadeiros, autênticos, numa peça de teatro. A outra pergunta é da Lenice Alves de Macedo. A Lenice pergunta o seguinte: uma pessoa que se casou na igreja há muitos anos, está separada e não convive com nenhuma outra pessoa e tem todos os sacramentos, ela pode fazer parte de uma congregação religiosa? Se a pessoa contraiu o sacramento do matrimônio, Lenice, ela não pode fazer parte de uma congregação religiosa se o seu cônjuge ainda está vivo. Há congregações religiosas que recebem pessoas viúvas, tanto padres quanto freiras, mas pessoas separadas apenas, que o cônjuge está vivo, não é permitido. Você pode fazer parte de um instituto religioso, por exemplo. Se você está nessa condição, ou se a pessoa está nessa condição, ela pode fazer parte de um instituto de vida consagrada. Existem muitos institutos de vida consagrada. Todas as congregações, ou quase todas as congregações e ordens religiosas, elas têm institutos de vida consagrada para leigos, em condições similares a que você cita aqui. Então, nesse caso, você pode ser uma leiga consagrada, fazendo parte de um instituto dessa natureza. A outra pergunta é do Nairson Pereira. Ele diz o seguinte, ele ou ela diz o seguinte: na adoração ao Santíssimo, pode falar do santo do dia? Então, Nairson, pode falar. A adoração ao Santíssimo, é importante que quando se vá fazer a adoração ao Santíssimo, se faça um roteiro de adoração. Geralmente uma adoração ela dura em média 1 hora, e você pode ter um roteiro, deve ter um roteiro de adoração. O importante numa adoração é não ter muitos falatórios. Eu até falei sobre isso em outros vídeos. O foco principal ali é o Santíssimo. Então é lugar de adoração, como o próprio nome diz, né? De compenetração, de silêncio, oração silenciosa. Mas também pode ter cantos, pode ter uma leitura bíblica, pode ter também até a leitura da biografia do santo do dia ou falar sobre o santo do dia. Não tem problema. O importante é que não se tenha muitos falatórios em adoração ao Santíssimo. A outra pergunta é da Dinha Isis. Ela pergunta: o ministro da palavra é auxiliado pelo ministro da comunhão? Recomenda-se que numa celebração da palavra, o ministro da palavra seja auxiliado por um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. São duas funções diferentes. Mesmo que o ministro da palavra também seja ministro da Sagrada Comunhão Eucarística, extraordinário,
ele deve ter, naquele dia que está conduzindo a celebração da palavra, pedir o auxílio de um mestre para o momento da comunhão, para buscar a comunhão no sacrário, para distribuir a comunhão, para preparar o altar na hora da comunhão. São duas funções distintas e que fica bem quando há esse compartilhamento de funções. Então, numa celebração da palavra, é muito importante que o ministro da palavra sempre convide um mestre para auxiliá-lo, sobretudo nas partes correspondentes à comunhão. A outra pergunta é do Reinaldo Rodrigues Guerra. O Reinaldo pergunta: por que o católico não pode comungar na missa do corpo e sangue de Cristo? Reinaldo, a primeira coisa é que você está se referindo aqui, né, à comunhão sob duas espécies. Não é proibido. Ele pode sim comungar do corpo e do sangue de Cristo. Inclusive tem até subsídios litúrgicos, o próprio missal romano recomenda que, havendo possibilidade, o fiel receba a comunhão sob duas espécies. No entanto, a maioria das paróquias não faz comunhão sob as duas espécies por razões pastorais. Você imagina uma igreja com 100, 200, 300 pessoas. Se for dar comunhão sob duas espécies para todo mundo, acaba ficando muito complicada a distribuição da comunhão. E o outro fato é que a comunhão já contém essas duas espécies. Quando o padre faz aquele gesto de um pedacinho da Eucaristia, colocar no cálice, ele vai ter uma fórmula ali que ele vai dizer: por esta união do corpo e do sangue de Cristo, ou seja, ali já está dizendo que o corpo contém o sangue. Ao comungar somente do corpo, você também, naturalmente, já está comungando do sangue por essa forma que já foi feita anteriormente, daquele pedacinho da Eucaristia que foi colocado no cálice. Então, mas o principal motivo são razões pastorais, a dificuldade, sobretudo agora, em tempo de pandemia, pior ainda, porque a comunhão sob duas espécies deve ser entregue na boca do fiel e, por razões de higiene, de cuidado, nesse período a igreja recomenda que a comunhão seja dada na mão, e não fica bem você fazer a intinção no sangue de Cristo, depois colocar na mão do fiel, ela teria que ser dada diretamente na boca. Então, nesse momento, não se permite isso. Mas em comunidades pequenas, com poucas pessoas, pode fazer isso. O padre tem toda a liberdade de fazer isso, o fiel pode receber dessa forma, fica a critério do padre. Se ele escolher fazer sob duas espécies, pode ser feita. Mas não é que seja proibido ou não possa receber a comunhão sob duas espécies. A outra pergunta é da Ana Paula Almeida Leitão. Ela faz duas perguntas. A primeira é: pode fazer batizado na quaresma? Ana Paula, pode fazer batizado na quaresma? Sim, não tem problema nenhum. Não há impedimento de batizados na quaresma. Geralmente, casamento, parece que as pessoas evitam casar na quaresma. Também não tem problema nenhum casar na quaresma. Mas a superstição, a tradição, em muitos lugares, pessoas acabam evitando o casamento na quaresma. Mas não é proibido nenhum sacramento na quaresma, exceto, claro, na Sexta-feira Santa, Semana Santa, Vigília Pascal, se pede... Vigília Pascal não, é Sexta-feira Santa, se pede que não tenha, porque não tem sacramento nesse dia, mas durante a quaresma não tem problema nenhum. A outra pergunta dela é: uma pessoa casada pode ser cerimoniário? Ela cita ali um exemplo que na comunidade dela, um jovem era cerimoniário e ela pergunta: se ele casar, ele poderá continuar sendo cerimoniário do padre? Claro que pode. O cerimoniário pode ser casado ou solteiro, não tem nenhum problema também. A pessoa pode casar e continuar sendo cerimoniário com qualquer outra função na igreja. A outra pergunta é do João Batista dos Santos. O João Batista dos Santos pergunta: há uma ordem para se colocar os vasos sagrados na credência? Os vasos sagrados, a credência é aquela mesa onde se coloca os vasos sagrados. Os vasos sagrados correspondem, entre outros, ao cálice, à patena, às âmbulas,
teca, se houver, galhetas. A ordem, não existe uma ordem específica. O mais indicado é que seja pela ordem que você vai levar no altar. Então, se você vai levar primeiro o cálice para o altar, deixe o cálice ser a primeira mão, para você pegar o cálice, ou o coroinha, ou o acólito, quem for levar. Então, a ordem pode ser a ordem que se vai levar para o altar. Mas não existe assim essa regra, fica a critério aí das equipes que preparam a credência. A outra pergunta é da Kátia de Caro, acho que deve ser assim que pronuncia o seu nome, Kátia. A Kátia diz que mora em Boston, nos Estados Unidos, e que em abril de 2022, o pároco da paróquia onde ela participa vai celebrar o seu jubileu. E ela é da equipe de liturgia, ela vai preparar a liturgia das bodas do padre e ela pede alguma ideia, alguma sugestão. Então, Kátia, são várias sugestões que podem ser dadas nessa ocasião. Se você vai seguir a liturgia do dia, tudo bem. Se for uma missa específica do jubileu, tem leituras próprias para a missa de jubileu. Então, converse com o padre se ele vai ter uma missa específica, se é a liturgia do dia, a liturgia dominical, aí as leituras são próprias do dia, do domingo. Se for durante a semana, domingo não pode mudar a leitura. Se for durante a semana, então você pode mudar a leitura, pode fazer leituras próprias de um jubileu, de bodas. Tem no Missal Romano, tem no lecionário as indicações dessas leituras. Agora, na parte de ornamentação, de dicas litúrgicas, tem muita coisa que você pode fazer também. Você pode ir lá no final da missa, por exemplo, depois da ação de graças, passar um pequeno filme, um curtinho de 3 a 4 minutos, da vida do padre, com fotos, etc. Fica bem projetar num telão ali um pouco da história do padre, dos seus 25, 50, enfim, aí dá o tempo que ele estiver celebrando de bodas. Você pode fazer um resumo, um vídeo no final. Pode ser feita também alguma outra homenagem no final para o padre. No âmbito da liturgia, você pode colocar algum símbolo ali no presbitério, por exemplo, o símbolo da estola, que é o símbolo principal do padre, do serviço. Pode deixar lá no presbitério algo assim, a estola. Você pode até colocar uma foto grande do padre, colocar a estola em volta na frente. Você pode fazer 2 números de isopor grande com o jubileu, 25 anos, o número 25, 50 anos, o número 50. Esse número você pode fazer um com espinho, outro com flores, mostrando as alegrias, as tristezas, as dificuldades, os obstáculos, e deixar simbolicamente no presbitério este símbolo. Fica bem nessa ocasião. E tem muitas outras coisas também que pode ser feita aí usando a criatividade. Essas são algumas dicas gerais. Com relação a cantos, se a missa for específica de jubileu, tem cantos próprios também para jubileu, para bodas. Dessa forma vai ficar uma celebração muito bonita, não tenha dúvida disso. E a última pergunta é da Sueli Rodrigues. A Sueli Rodrigues pergunta: quando vamos levar a comunhão para os doentes, qual a maneira mais correta de levar a teca? Essa é uma dúvida que muitos mestres têm também. Levo no bolso, leva pendurado no pescoço, aonde que eu levo? A forma mais correta de levar a teca, geralmente as pessoas que vão visitar doente, ela vai vestida com o seu jaleco ou opa própria de ministro. Essa é uma recomendação. Geralmente tem bolso, né? Então também pode ser colocada a teca no bolso do jaleco, mas o mais indicado é que você leve na mão, naquela bolsinha própria para levar comunhão para enfermos. É chamado de bolsa de viático. Viático é a comunhão para enfermos, viagem. Então você deve ter aquela bolsinha
aquela bolsinha própria para colocar a teca e outros instrumentos que você vai utilizar, e ali dentro você coloca e leva na mão aquela bolsinha. Geralmente você não vai viajar muito longe, você vai de carro, deixa no banco do carro ali, do lado. Se você for a pé, você pode levar na mão ou levar no bolso, mas sempre aquela bolsinha é o mais indicado para se levar a Eucaristia para os enfermos. Essas são algumas perguntas daquelas que foram deixadas lá nesse último vídeo. Se você tem mais dúvidas, deixa ali nesse vídeo, nos comentários abaixo. Quando tiver aí várias perguntas, eu faço mais um vídeo respondendo. Mas antes de deixar sua pergunta, dê uma olhadinha lá na playlist, naquele bloco de vídeos respondendo perguntas, se a sua pergunta já não foi respondida em algum vídeo anterior. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção. Deixa aí também seus comentários, suas perguntas. Compartilhe esse vídeo com os seus contatos, com os seus grupos de liturgia, seus grupos da comunidade paroquial. Talvez possa ajudar a esclarecer dúvidas deles também. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.